feedbacks, né? A gente tem o costume de postar as coisas na internet, nas mídias sociais. E eu não sei se você sabe, né? É parte da sua jornada também, você também faz parte disso, quando a gente posta essas coisas nos nossos perfis, né, da capela ou no meu, e as pessoas lá fora vêm. A gente tem um grupo relativamente grande fora da capela que assiste às nossas mensagens, né? Hoje, por exemplo, a gente vai sair daqui depois do almoço e nós vamos para Niterói para visitar lá a nossa outra capela, né? A gente chama de grupo de conexão, mas eles já estão chamando de igreja, então nós vamos lá, estão se organizando para fazer culto na praia, olha que legal, né? Culto na praia. Aqui também a gente pode fazer culto na praia, Iba, né? Aqui atrás, a gente pode fazer na hora do verão, então, quando chegar o verão, Resende, ó, o pessoal de Resende também já está, vamos começar lá, né? Isso é muito legal. Mas tem muita gente que assiste online, e o feedback mais legal que eu recebi durante essa série foi o seguinte: cara, eu não estou conseguindo assistir a mensagem inteira. Foi por quê? Não, porque só os clipezinhos de 1 minuto já está pesado demais. E eu achei isso muito legal, porque a gente vai dando em doses homeopáticas esses ensinamentos, né? E eu acredito que essa série, se você não teve a oportunidade de assistir tudo, ela vai te dar muita coisa prática. Ela é menos teológica, eu confesso, né? Tem menos Bíblia, a gente explorou muito menos versículos bíblicos, mas quantos de nós não precisamos aprender a lidar um pouquinho melhor com o dinheiro? Amém? Então, eu acho que isso vai ser muito bom para nós. Se você não teve essa oportunidade, volta, estuda, vai ser bom. E eu queria começar essa mensagem, hoje eu vou ser bem direto. Na semana passada, eu falei para vocês que eu ia começar a mostrar o lado espiritual do dinheiro, né? Nas 2 primeiras mensagens, a gente falou sobre o dinheiro não ser o nosso mestre, a gente falou sobre orçamento, a gente falou sobre se programar, a gente falou sobre tudo isso, foi muito prático. Aí, na terceira mensagem, a gente explorou um pouco mais, a gente falou mais de Bíblia e menos de dinheiro para tentar mostrar esse aspecto. E hoje eu vou voltar tudo para a Bíblia, tudo para aquilo que a gente imagina que seja o que Jesus quis dizer a respeito, não só de dinheiro, mas da nossa vida. A analogia de hoje é o seguinte: tudo que a gente falou sobre o dinheiro, agora você expande para a vida inteira. É o que a gente vai falar nessa parábola quando a gente lê. Mas antes eu queria te contar uma história até interessante. Diz que um jovem queria muito ser bem-sucedido nos seus 20 e poucos anos e ele começou a procurar mentores. E aí ele foi atrás dos grandes empresários, dos grandes empreendedores. E quando ele encontrou esses empresários, empreendedores, ele achou um e ele falou: esse cara aqui ele é bem-sucedido, esse cara aqui é top, é esse cara que eu quero aprender. E ele começou a procurar e ligar e mandar e-mail, até que um dia ele conseguiu uma audiência de meia hora com esse executivo. E aí, quando ele sentou na frente dele, ele falou: eu quero ser bem-sucedido, eu quero me tornar um ótimo empresário, eu quero ser como você. E aí esse empresário falou para ele assim, depois de um tempo de ouvi-lo, falou para ele: tudo bem, então amanhã você me encontra às 4 da manhã na praia. Ele olhou: na praia? Na praia, 4 da manhã. E aí ele, tudo bem, dormiu, né, poucas horas, porque ele estava muito empolgado por ter conseguido aquela audiência. 4 horas da manhã ele vai para a praia, e quando ele chega na praia, para a surpresa dele, ele encontra o executivo de terno na praia. E aí o executivo fala para ele: bom dia, que bom que você veio, espero que você aproveite a nossa sessão de hoje. E ele estranha, o cara de terno e ele de short, camiseta, achando que ia fazer alguma coisa na praia. O executivo vira para ele e fala o seguinte: você tem certeza que você quer ser bem-sucedido mesmo? E ele fala: claro, foi para isso que eu te procurei, eu quero, a toda custa. Então tá bom, então me segue. E o executivo começa a andar em direção à praia, em direção ao mar. E aí ele estranha, mas ele vai seguindo o executivo. Quando ele chega na orla do mar, ele entra na água com a calça, com o terno, com tudo, até mais ou menos o joelho. O executivo vira para ele e fala para ele assim: você tem certeza que você quer mesmo ser bem-sucedido? Ele olha meio estranho, imaginando que vai acontecer algum exercício. Ele diz: claro, para isso que eu vim aqui. Eu vim atrás de você porque você tem toda essa sabedoria, para isso que eu quero te seguir. Ele fala: muito bem, então continua me seguindo. E aí o executivo anda um pouco mais para dentro do mar. Depois de algumas paradas na cintura e por aí vai, quando chega mais ou menos na altura do peito, o executivo olha para ele, já quase coberto de água, frio, 4 horas da manhã, temperatura da água muito baixa, eles já congelando, já se passaram ali 4, 5 minutos. Eu me lembro que na Nova Zelândia uma vez a gente foi fazer um batismo, a temperatura da água estava 3 graus no mar, quase congelando.
O cara que foi fazer o batismo comigo, ele estava com aquela roupa de surfista, ele não estava sentindo nada, e a gente fez aquela oração inicial. Na hora que acabou a oração inicial, eu já não sentia minhas pernas, eu virei para o Jared e falei assim, não estou sentindo minhas pernas. Ele falou, segura aí que o Espírito Santo vai deixar cair, não. E aí a gente batizou 9 pessoas naquele dia. Quando eu saí da água, minha perna estava quase roxa, um risco até. E aí eu, ouvindo essa história, me lembrei dessa cena, e o executivo vira para ele, com a água até no peito, e ele já tremendo, com a boca roxa. Você tem certeza que você quer ser bem-sucedido? Quando o jovem toma fôlego para responder, o executivo pega na cabeça dele, enfia ele debaixo d'água, de repente o cara começa a se debater, começa a bater no executivo, começa a soltar bolha, começa a engolir água, ele começa a se desesperar, ele não sabe o que está acontecendo, e o executivo continua segurando ele debaixo d'água, ele está perdendo ar. Quando ele começa a desfalecer, no último fôlego de vida, o executivo solta e puxa ele. A primeira reação do cara, ele parte para cima do executivo, eles começam um dar soco no outro, o executivo consegue segurar ele, põe a mão no peito dele e fala assim, quando você estava debaixo d'água, o que era que você mais queria? Depois ele se recuperar, ele vira para ele e fala assim, eu queria respirar. E o executivo diz para ele, quando você quiser ser bem-sucedido, tanto quanto você quiser respirar, você vai ter chegado no nível que eu quero que você chegue. Por que eu estou contando essa história? Porque Jesus oferece a mesma coisa, o mesmo tipo de mentoria. Uma das primeiras músicas que a gente cantou aqui, ou acho que foi no culto de oração, é uma música que começa da seguinte maneira, esse é o meu respirar. Quando você quiser respirar o tanto quanto você quer Jesus, você vai estar no nível de começar a seguir Jesus. Infelizmente, essa é uma mensagem que não é muito popular. Como a gente falou sobre dinheiro, Jesus também fala sobre isso dessa maneira, e tudo que Jesus fala sobre dinheiro, como eu disse, pode ser extrapolado para a nossa vida inteira. Quando você quiser, tanto quanto respirar, ter equilíbrio na sua vida financeira, ser bem-sucedido, se tornar uma pessoa próspera, para ter força de vontade para lutar contra aquele desejo de falar, agora eu queria. E aí a gente entra naquele modo de eu compro porque eu quero ou eu compro porque eu preciso. Melhor do que comprar porque quer ou porque precisa é comprar porque pode. Já parou para pensar nisso? Tem muita gente que fala assim, eu comprei porque eu precisava. Quando você precisa, geralmente você não tem margem. A gente já falou aqui que a bênção está na margem. Tem muita gente que fala, eu comprei porque eu precisava, ou muita gente que dá aquela desculpa e fala assim, eu queria tanto, eu merecia. E a gente se embola na dívida. Agora, melhor do que esses dois é quando alguém te pergunta, por que você comprou isso? Porque eu posso. Isso não é ser arrogante, isso é ter margem. Não me fez falta. Esse foi um conceito que eu aprendi depois de muito tempo tentando lidar com pessoas que tinham muitas posses. Porque eu sempre fui o cara que falava para eles, você tem que vender tudo. E a minha defesa era que todo mundo tinha que ser pobre. E não é bem assim. Porque às vezes, o estilo de vida daquela pessoa não infringe ou não impede que ela seja generosa da mesma maneira, ou às vezes até mais, do que nós, que queremos... Já viu a pessoa que quer tirar onda porque é pobre? Tem gente que gosta de tirar onda porque é pobre, já viu isso? Estou sendo sincero com você. Não, o negócio está difícil para mim aqui, mas Deus na causa. É Jesus na causa. Não é assim. Muitas das vezes o negócio está difícil para a gente porque nós não nos programamos. Porque nós não tivemos disciplina para falar, não, eu quero, mas eu ainda não posso. Eu preciso, mas eu ainda não posso. Quando você compra as coisas porque você pode, você chegou nesse nível. E hoje, a minha ideia é abandonar o tema dinheiro. Porque nós falamos em 3 mensagens sobre dinheiro, e eu queria puxar isso e transformar o tema dinheiro na nossa vida. Para a gente não falar só que as nossas posses ou o nosso dinheiro é de Deus, mas tudo é de Deus. Afinal de contas, todo mundo conhece o versículo. Tudo é dele, tudo é para ele e tudo é por ele. Amém? Com isso em mente, eu queria ler uma passagem. Onde está essa passagem agora?
Se eu não me engano, é Lucas 14. Lucas 14. Abre aí Lucas 14, vamos ver se a gente acha lá. Estou falando isso porque essa é uma das minhas passagens favoritas. E eu sou um cara que eu tenho uma dificuldade imensa de guardar versículo. Eu não acho que memorizar versículo é o melhor método, porque a gente memoriza muita coisa e não põe em prática. E Jesus não está preocupado com aquilo que a gente memoriza, ele está preocupado com aquilo que a gente pratica. Amém? Então eu tenho a impressão de que isso é Lucas capítulo 14. É uma passagem que fala sobre o custo do discipulado. Vê se você encontra aí na sua Bíblia. Aqui eu separei só os versículos, para a gente fazer referência. Começa no versículo 25, o que eu quero falar. É isso? É isso? Lucas 14? Show, então acertei. Glória a Deus. Se estivesse na IBD, eu ia ganhar um bis agora. Lucas capítulo 14, versículo 25. Olha que coisa curiosa, antes da gente ler. Há 9 anos atrás, eu morava na Nova Zelândia, e eu nunca precisei de plataforma para pregar o evangelho. Nunca. Isso já é um conselho para todo mundo que fala assim, mas eu não sou pastor, eu não fui chamado para pregar, eu não sei como é que faz isso. Eu nunca precisei de plataforma para pregar o evangelho. Assim que eu me converti, eu fui para a rua pregar o evangelho, fui atrás dos meus amigos, já contei essa história, já contei o Vinícius aqui várias vezes, quando a gente pregava lá jogando basquete, por aí vai. Mas há 9 anos atrás, quando eu estava na Nova Zelândia, nessa época eu trabalhava para uma outra empresa e eu não trabalhava para a igreja, como eu faço hoje. Eu tinha as minhas funções, eu trabalhava num trabalho até bastante extenuante, minha esposa trabalhava no banco, a gente tinha pouquíssimo tempo, mas eu nunca abandonei a ideia de fazer discípulos por onde eu passava, e eu precisava de Bíblia, precisava de ler, então o que eu fazia? Eu lia minha Bíblia na minha devocional, geralmente era na hora do almoço, no meu trabalho, e aí tinha dias que eu fazia tradução juramentada para a corte lá, então às vezes no intervalo, eu ia para dentro da salinha lá que eles davam para nós, eu lia a Bíblia e eu gravava. Se você procurar lá no meu canal do YouTube, você vai ver que os meus vídeos mais assistidos são os vídeos quando eu era mais magro, mais bonito, tinha cabelo, não tinha barba. Óbvio. É óbvio, né? Porque... Não, mais bonito. Eu era mais bonito. Ou não, né? Ou não. Enfim, a gente tem os artifícios para disfarçar, né? O boné, a barba, por aí vai. Mas... um desses vídeos, há 9 anos atrás, foi sobre essa passagem. E aí, essa semana, curioso, né? Eu tinha esquecido, eu nunca preguei a mesma mensagem. Em 20 anos de pregação, nunca consegui pregar a mesma mensagem. Toda vez que eu falava assim, eu vou pregar aquela mensagem que eu tenho anotada, que eu tenho mensagem anotada desde 2004, vou pregar aquela, eu não consigo. E aí, essa semana, eu parei para estudar e procurar um monte de coisa, e aí fui ver meus comentários, um monte de coisa que eu faço geralmente, você já deve ter me visto falar sobre isso. E aí, cara... Eu vi um negócio e falei, cara, eu já vi isso. Aí eu vi outro vídeo, já vi isso. Eu li um comentário, já vi isso. Abri minha Bíblia cheia das minhas anotações, isso aqui. E aí tudo foi afunilando, eu caí num vídeo assistindo o Pedro, mais magro, com cabelo sem barba. Falando sobre isso, 9 minutos. Um vídeo sobre o custo do discipulado. Eu assisti aquele vídeo com tanta alegria, não porque era eu, mas por chegar à conclusão de que 9 anos depois, a minha mensagem não mudou. Eu sei que eu já falei muita besteira, e ao longo do tempo, você vai passando na jornada do ministério, você percebe, poxa, aquilo que eu falei, eu não falaria hoje. Mas sobre o custo do discipulado e o verdadeiro evangelho, eu dei graças a Deus nessa semana, enquanto eu assisti, que eu falei, passaram-se 9 anos, naquela época Deus tinha me dado graça, eu consegui perceber, e ainda nada mudou. Então hoje, eu vou te pedir perdão adiantadamente, porque se você já viu essa mensagem no YouTube, você vai assistir eu falar sobre ela de novo. Se você não viu, você vai ter a primeira oportunidade de vê-la. Lucas, capítulo 14, versículo 25. E como eu disse, eu quero que você preste bastante atenção nessa passagem, nós vamos ler de versículo em versículo, para você entender o que Jesus está fazendo aqui. Da mesma maneira que aquele executivo colocou a mão no peito daquele jovem e falou assim, quando você estiver nesse nível, você vai estar preparado. O que ele estava fazendo, ele estava estabelecendo as expectativas daquele relacionamento. Eu aprendi com o meu pastor, Marshall, que o grande erro de todos os relacionamentos é a expectativa escondida. Já viu quando você cria a expectativa de uma pessoa que ela nunca falou aquilo para você, mas você acha que ela ia fazer aquilo e aí você se frustra, e aí a pessoa vira e pergunta para você, assim, acontece muito no casamento, o que foi, amor? Você está com a cara fechada? Foi nada. Quando a mulher fala foi nada, é uma armadilha.
Foi nada. Você sai, nem discute mais, não conversa, vai para outro canto, espera passar, aí ela vai falar. Se você insistir, você está errado. Porque na conversa entre marido e mulher tem sempre dois lados, tem o lado certo e o seu. Entendeu? Para os homens, toda conversa de casamento tem o lado certo e o seu. Então, não adianta discutir, é assim mesmo. Esse foi nada é uma armadilha. Agora, quando é para o homem, é de verdade. O que você está pensando? Nada. Ele está pensando em nada. É nada mesmo, tipo vácuo, buraco negro, entendeu? Não adianta você falar assim, mas como assim? Se você perguntar como que pensa no nada, ele vai ter que raciocinar como é que faz para pensar no nada. Isso é muito para o cérebro do homem. É muito. Então, são duas características diferentes. Mas, enfim, o que Jesus está fazendo aqui, ele está estabelecendo as expectativas de um relacionamento com Jesus. Porque aqui a gente já falou várias vezes, o nosso objetivo não é pregar uma religião, é te mostrar que é possível ter um relacionamento vivo com Jesus. Amém? A nossa pregação é para isso, só que todo relacionamento precisa de expectativas bem definidas, senão você vai se frustrar. E eu não quero que você se frustre com Jesus. Muita gente sai da igreja e diz que se frustrou com Deus, se frustrou com Jesus. É mentira. Eu não conheço ninguém que se frustrou com Deus. Eu conheço pessoas que se frustraram com outras pessoas e aí culpam a Deus porque é mais fácil, porque você não precisa bater boca com Deus. Porque, na verdade, a gente vive uma vida como se Deus não estivesse aqui. Então, para nós, tanto faz. Tanto fez. Mas não é assim. Eu queria deixar as expectativas muito claras de um relacionamento com Jesus. Lucas capítulo 14, então, diz o seguinte: uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse. E aí, antes da gente ler, vamos fazer uma observação. Raramente Jesus fala com a multidão. Raramente. Jesus, geralmente, ele dá sustento para a multidão, ele faz milagre na multidão, mas ele raramente conversa com a multidão. Na grande maioria das parábolas e dos milagres que Jesus operou, todas as vezes, ele tinha duas instâncias, o momento da multidão e o momento dos discípulos. O momento da multidão é o uau, o cara multiplicou o pão, o cara curou o cego, o cara ressuscitou Lázaro. Esse é o momento da multidão. O momento dos discípulos é o momento do porquê. Um autor muito famoso hoje em dia, chama Simon Sinek. Ele escreveu um livro chamado Comece pelo Porquê. Toda vez que você se perguntar o porquê, eu tenho esse costume de fazer essa pergunta 4, 5 vezes para todo mundo que eu converso quando a gente fala sobre propósito de vida. Por que você faz isso? Por quê? Quando você se questiona, você chega na raiz do problema. Jesus tratava do porquê com os discípulos. Aqui, nessa exceção, Jesus resolve falar, não sei porquê, resolve falar com a multidão de forma mais detalhada. E aí começa a confusão. Ele vira para a multidão e diz, tentando estabelecer essas expectativas, né? Olha a frase de Jesus. A frase de Jesus não é, venha até mim, você vai ter tudo. Venha até mim, você vai ter uma boa vida. E eu não estou querendo aqui levar ninguém para baixo, não é isso. Estou querendo estabelecer as expectativas corretas de um relacionamento com Jesus. A frase de Jesus para a multidão, que não eram seguidores, que não eram discípulos, eram só espectadores. Os discípulos estavam ali, no meio da multidão, ouvindo. Parece que nesse momento, se eu fosse discípulo de Jesus, eu ia estar ali do lado de Jesus, de braço cruzado, quando ele começa a falar com a multidão. Se alguém quiser me seguir, aí eu ia virar para eles e falar assim, agora lascou para vocês. Porque nós estamos aqui já nessa pegada há muito tempo. Sem dormir, sem comer, e por aí vai. Agora ele vai falar com vocês. Ó. Se tiver alguém aí que quiser pular para o lado de cá, se prepara. Essa é a frase de Jesus. Se alguém que deseja me seguir amar mais o pai, a mãe, a esposa, filhos, irmãos e irmãs e até mesmo a própria vida, mais do que a mim, ele não pode ser o meu discípulo. Algumas traduções dizem o seguinte: se alguém quiser me seguir e não odiar, ou não detestar seu pai, sua mãe, filhos, irmãos e irmãs, ou até mesmo a sua própria vida, esse não é digno de me seguir. Qual é a expectativa de Jesus para todos os seus seguidores? Se você estiver sentado aqui, talvez aqui hoje a gente tenha duas audiências, a multidão e os seguidores. É muito comum que dentro de uma igreja a gente tenha mais seguidores, mais discípulos do que a multidão, mas
Ainda assim, é muito provável que aqui dentro hoje tenham pessoas que não depositaram sua fé em Jesus ainda, que não confiaram a sua vida em Jesus ainda, que não se entregaram e falaram, cara, eu sozinho não consigo, eu não tenho a menor condição de garantir a minha eternidade, eu não tenho nem condição de garantir a minha sobrevivência nesse tempo, então eu quero render a minha vida a Jesus. É muito provável que aqui dentro tenham pessoas que ainda estão nesse estágio. Você é bem-vindo, a porta está sempre aberta, mas eu preciso te dar as expectativas corretas. E é muito provável que tenha gente aqui dentro que foi enganada, que veio até Jesus pela razão errada, e hoje eu vou te fazer uma proposta. Ou você desiste de Jesus, vai embora, ou você assume o risco de andar com Jesus. Essa é a minha proposta. No termo bem baixo, perdão pela minha expressão, ou você caminha a passos largos para o inferno, mas nos deixa para trás, ou você resolve assumir o risco de seguir Jesus. Essa é a minha proposta para você hoje. Mas não é minha. É a proposta do próprio Cristo. Eu estou só repetindo aquilo que ele disse. Quando ele disse, se alguém que quiser me seguir não me amar mais, ele está dizendo o seguinte, na sua vida, você vai ter várias paixões. Os filhos são apaixonados pelos pais, pelas mães, os pais são apaixonados pelos filhos. Posso confessar um negócio para você? Ontem, pela primeira vez, a minha filha dormiu fora de casa. A Bianca. Ela tem 10 anos. Eu amo a minha filha de paixão. Eu sou apaixonado pela minha filha. Sou apaixonado pelas minhas 2 filhas. São meu xodó. Eu tenho a minha família, a minha esposa, eu sou apaixonado pelas 3. Eu tenho 3 mulheres na minha vida. Tem 2 coisas que me movem na minha vida. É o meu chamado e a minha família. Se eu puder tirar tudo da minha vida e ficar só nessas 2 coisas, eu faria. E ontem a minha filha dormiu fora de casa pela primeira vez. Nós somos muito restritos. Nunca deixei minha filha dormir fora de casa. Ela não dorme na casa dos amigos. Os amigos vêm dormir na minha casa. As amigas vêm dormir na minha casa, mas ela não dorme fora de casa. Mas ontem ela dormiu fora de casa, na casa de pessoas que eu confio muito, e ela pediu. Ela não dorme nem na casa dos avós direito, ela pediu para ir dormir lá. Aí eu deixei. Ela foi, curtiu, foi bem legal, ela me mandou vídeo lá do que elas fizeram de noite. E aí, cara, de manhã, eu vim para cá, na minha correria normal, coloquei as coisas no carro. Quando eu entrei aqui na igreja, eu cheguei, na hora que eu cheguei, a minha filha menor tossiu bastante durante a noite, deu trabalho, mas enfim, cheguei e fiz minhas coisas do jeito que eu confesso para você que, por eu estar movido pelo meu chamado, por aquilo que a gente vai fazer aqui no domingo, pelo fato de eu pregar, eu estava com a minha mente em outro lugar. Óbvio que eu sabia que ela estava segura, eu confio muito nas pessoas onde ela passou a noite, mas eu estava com a minha mente em outro lugar. Quando ela chegou, ela veio para me dar um susto. Ela colocou a mão aqui atrás de mim, eu já tinha percebido, porque todo pai sabe onde o filho está. Todo pai sabe onde o filho está. É como a parábola do filho pródigo. A gente acha que o filho se arrependeu e voltou para a casa do pai, mas se você ler com atenção, o pai estava no topo da montanha esperando o filho todos os dias. Porque todo pai sabe onde o filho está. Por pior que seja a sua situação, rolando na lama, Deus sabe onde você está. E aí, na hora que ela chegou atrás de mim, eu já tinha percebido a presença dela. Quando ela colocou a mão no meu ombro e me deu um abraço, subiu um frio na minha espinha. Eu não consigo explicar. Foi subindo aqui, aquilo tomou conta de mim até aqui. Eu fiquei sem palavras, dei um abraço nela, cheirei o cabelo dela. E aí eu falei, nossa, papai estava com saudade, e a gente se falou ali e riu. E aí demorou 30 segundos. Ela foi brincar. Eu tirei uma lição daquilo ali. Deus não precisa que a gente se apegue a Ele o tempo todo. Mas eu acho que Ele sente um frio na espinha, se é que Ele tem espinha, quando a gente chega perto dele e fala assim, pai, estava com saudade. Eu senti aquilo ali, eu falei, cara, que experiência de pai. E aí, Jesus está falando o seguinte, se eu não tiver em primeiro lugar, antes da sua filha, você não é digno de me seguir. Confesso que eu não sei lidar com esse sentimento. Acho que todo pai aqui deve ter esse mesmo sentimento. A gente fala muito de colocar uma arma na sua cabeça, você não vai negar Jesus. Eu confesso que eu não sei. Não sei. Se com uma arma na cabeça das minhas filhas, se eu teria essa coragem. Eu gosto de pensar que eu teria. Eu gosto de confessar que eu teria. E, na verdade, esse é o certo.
E essa é a expectativa que Jesus coloca no nosso relacionamento com Ele. Se esse sentimento que você tem como pai, ou se você ainda não tem filhos, quando você passa muito tempo longe, você chega em casa, abraça seu pai, abraça sua mãe, você fala, cara, eu estava com saudade. Se Jesus não vier antes disso, você não é digno de seguir Jesus. Pesado. E ele fala isso para deixar as expectativas muito claras. Ele continua dizendo o seguinte, e se isso já não fosse o suficiente, se já não fosse o suficiente Jesus dizer, eu sou mais importante, ele diz exatamente isso, eu sou mais importante do que o seu pai, do que a sua mãe, dos seus irmãos, seu filho, sua filha, a sua própria vida. Aí Jesus dá uma outra expectativa. Se você quiser um relacionamento comigo, cada um que decidir me seguir deve carregar a sua própria cruz. É o versículo seguinte. Se não tomar a sua cruz e me seguir, ele não pode ser o meu discípulo. Eu fico pensando, o que é tomar a cruz? A gente lê e passa despercebido. Não sei se você sabe, a gente já falou isso aqui também algumas vezes. A crucificação era, na época, e até hoje, considerada o método mais cruel de execução na história da humanidade. O método mais cruel. Às vezes eu vejo algumas coisas e aí a carne toma conta do meu pensamento, eu falo, cara, esse cara merecia arrancar os braços dele um de cada vez. A crucificação era mais cruel do que tudo isso. Algumas pessoas dizem que a crucificação foi inventada pelos assírios, outros dizem que quando chegou em Roma que ela foi aperfeiçoada. Eu não sei muito bem da história, mas algumas coisas que você pode tirar da crucificação era que o Império Romano, por exemplo, crucificava os seus inimigos ou os criminosos e colocavam eles em caminhos por onde as pessoas passavam e eles apodreciam na cruz para que as pessoas vissem a vergonha deles. Geralmente eles eram crucificados nus. Outros métodos de crucificação era ser crucificado de cabeça para baixo para que a pessoa tivesse aneurisma, sei lá o que seja. Outras, as pessoas eram executadas com chicotadas, como foi o nosso Senhor Jesus, para que ele não tivesse força para se segurar e se asfixiasse na cruz. Alguns eram crucificados à beira do mar e quando a maré subia eles morriam afogados. Outros eram cobertos de piche para que eles cozinhassem por dentro no sol. Isso era crucificação. E quando Jesus, para nós isso é estranho hoje, mas quando Jesus fala para aquela audiência, para aquela multidão, se vocês não carregarem a sua própria cruz, se vocês não tomarem a sua própria cruz, de livre e espontânea vontade. Jesus não está falando aqui, as pessoas vão te crucificar, ele vai falar isso mais tarde. No mundo vocês vão ter tribulação, tudo isso. Mas aqui ele está dizendo o seguinte, de livre e espontânea vontade, se você não assumir a responsabilidade de se entregar por inteiro toda a sua vida da maneira mais cruel possível, você não é digno de me seguir. Mas Jesus não faria isso. Certa vez alguém, depois de receber um milagre de Jesus, falou, eu queria andar contigo. Jesus fala assim, não, volta para onde você veio, você não vai nos seguir. Talvez porque ele não estivesse preparado, talvez porque Jesus quisesse cumprir algumas coisas que precisavam ser cumpridas, não sei. Mas é fato de que ele deixou muito claro, a expectativa de um relacionamento com Jesus é muito alta. A expectativa de um relacionamento com Jesus não é só ir à igreja. Não é só ler sua Bíblia. Não é só fazer a sua caridade, dar o seu dízimo, contribuir financeiramente, ajudar o seu irmão. A expectativa de um relacionamento com Jesus não é nem só cumprir um mandamento maior, amar a Deus e amar o próximo. Não. Porque isso era só uma resposta a uma pergunta trivial. Quando eles perguntaram para Jesus, qual é o maior mandamento? Ele falou, isso é fácil, está na lei, ama a Deus e ama o próximo. Isso era uma resposta a uma pergunta trivial. Agora, a expectativa de um relacionamento com Jesus está aqui. Primeiro, eu venho em primeiro lugar. E segundo, a sua vida não vale nada. Essa é a expectativa. A sua vida, ele não está falando dos seus bens, ele não está falando das suas posses, ele não está falando das suas amizades, ele está falando da sua vida. Não vale nada. E eu digo não vale nada não no sentido de diminuir a nossa vida, mas no sentido de que ela não deve ter apreço para nós. Ela não deve ser algo que a gente se apegue. Quando Jesus diz isso, ele diz porque ele podia provar que ele já fez isso. Jesus era o típico líder que nunca vai pedir para os seus seguidores fazerem algo que ele mesmo não fez. Quando ele lava os pés dos discípulos, ele diz, todas essas coisas eu fiz por vocês, agora vocês vão e façam o mesmo.
Quando ele deixa clara essa expectativa, ele deixa clara essa expectativa porque ele fez a mesma coisa. Ninguém tirou a vida de Jesus, ele mesmo entrega a vida dele. Ele mesmo diz: ninguém tem o poder de tirar a minha vida, eu a entrego. Ninguém tem o poder de me colocar na cruz. Inclusive na cruz, Jesus sofreu chacota quando disseram: você não é o rei dos judeus? Você não é o filho de Deus? Desce da cruz então. Sofreu chacota tanto dos soldados, que faziam chacota com as suas roupas e o humilhavam, quanto dos ladrões que foram crucificados do lado dele, dizendo: ei, você não é o filho de Deus? Ele podia, mas ele não o fez para que esse discurso da expectativa clara fosse genuíno, para quando ele olhasse para você, para quando ele te encontrasse nos seus pecados, na lama da sua vida, te tirasse daquele pecado, para que você não sofresse com a soberba, não pensasse que se sentar nos lugares mais altos já era uma garantia de alguma coisa. Paulo reforça isso lá na frente, quando ele diz: prestem bastante atenção, porque se Deus não poupou os ramos originais da oliveira, não vai poupar vocês também. Quando Jesus faz isso, deixa clara essa expectativa, ele está colocando uma barreira, e não uma barreira que você não pode cumprir, muito pelo contrário, é uma barreira que precisa de uma decisão. Antes de me seguir, você precisa avaliar esse custo. Eu sei que esse tipo de pregação vai afastar as pessoas de Jesus, de Deus e da igreja, e eu dou glória a Deus por isso. Porque o meu objetivo, muito semelhante com o de Jesus, nunca foi de agradar a multidão, mas de fazer discípulos. E os discípulos precisam ter bem claro qual é a expectativa de Jesus para um relacionamento com ele. Olha o que ele diz mais para frente. Ele diz o seguinte: quem começa a construir uma torre, sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Posso te falar um negócio que eu acho, isso é uma transposição minha. Isso não é uma interpretação bíblica, isso não é resultado de exegese, nenhum comentário vai te dizer isso. Porque não é isso que o texto diz. Mas eu vou te pedir uma licença literária e vou te dar uma dica do que eu acho que hoje a gente poderia dizer que é o alicerce, que é o básico, que é a coluna do relacionamento com Jesus. É o começar a construir, quando ele fala aqui sobre os alicerces. Tem muita gente que passa por um encontro com Jesus, seja lá qual seja esse encontro, passa por um encontro com Jesus, seja na igreja, fora da igreja, e aí logo após esse encontro com Jesus, ele constrói os alicerces. Ele vai na classe, ele aprende um pouquinho sobre batismo, ele até se batiza, ele toma ceia, ele dá o dízimo, ele vai na igreja, ele faz caridade. Mas aí, ao longo da vida, as coisas vão esfriando e ele deixa aquele primeiro amor para trás. Não é a primeira vez que você vai ouvir isso. Quando Jesus conta a parábola do semeador, por exemplo, ele diz: saiu um semeador a semear e jogou as sementes e elas caíram em 4 tipos diferentes de solo. Caiu num solo rochoso, não cresceu, caiu num solo com espinho. O que é o solo com os espinhos? Ele deixa bem claro, os espinhos são as preocupações da vida. Muita gente no momento da conversão, erroneamente, escuta a voz do pastor e diz o seguinte: deixa todas as coisas ruins de lado agora e escuta a voz de Deus. Como que se Deus eliminasse todos os nossos problemas, e aí a gente enganosamente caminha em direção a Jesus, e quando a gente chega lá, a gente é prometido essa terra prometida de mana, leite e mel, e aí um mês depois não é bem assim. Um mês depois as contas continuam a chegar, um mês depois a doença continua a bater, um mês depois a medicina não tem cura, um mês depois eu continuo sofrendo, um mês depois o meu casamento não se restaurou e eu continuo divorciado ou divorciada, um mês depois o meu filho continua nas drogas, um mês depois eu não consigo me libertar do alcoolismo. E aí, Deus, você me prometeu que me livraria dessas coisas? Tem certeza? Porque a expectativa do relacionamento com Jesus, que eu deixei claro para vocês no começo do nosso relacionamento, é que você deveria entregar a sua vida inteira. Quem começa a construir não calcula, se passa por tolo.
Mais uma vez, a proposta desse texto para nós é o seguinte: você avaliou quanto vai te custar seguir Jesus? Você avaliou? Ninguém te falou? Você acreditou no conto de fadas? Ninguém te falou que ia custar caro? Ninguém te falou que você ia se sentir usado? Ninguém te falou que as pessoas iam te decepcionar? Ninguém te falou que as pessoas na igreja eram ingratas, não? É a maior realidade. Que você ajuda, que você faz tudo o que pode e as pessoas são ingratas, viram o rosto para você. Como pastor, a gente sofre isso o tempo todo. Eu já estou calejado disso. Mas tem muito pastor inseguro que fala: poxa, tirei aquele menino das drogas, fiz tudo por ele e ele saiu da igreja. Graças a Deus que a salvação não está na igreja, a salvação está em Cristo. Já parou para perceber que muitas das vezes a gente vive uma vida inteira enganados? Porque ninguém... Esse é um dos textos que parece que os pastores pulam. Já viu quando a pessoa está fazendo uma leitura expositiva do livro de Lucas? 6 meses para pregar sobre Lucas. Aí quando chega em Lucas 14, ele pula. Ele pula essa parte. Porque é aqui que o povo vai embora. Aqui, Lucas 14, na minha opinião, Lucas 14 é semelhante a Deuteronômio 28, 29, 30 e 31. Quando, agora não me lembro se é Moisés ou Josué, posso estar enganado, mas o porta-voz de Deus naquela época chega para eles e fala o seguinte: eis que ponho diante de vocês agora vida e morte. Está aqui, ó, escrito. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, vocês vão ser abençoados, blá, blá, blá. E assim ele vai. Se vocês desobedecerem, vai ser assim. Aqui parece que Jesus coloca: eis que coloco diante de vocês a expectativa para a vida e para a morte. Eu vejo muitos pregadores modernos hoje, e eu respeito a opinião de cada um, o ponto de vista de cada um, mas hoje está muito na moda dizer que o evangelho ele deve ser para agora, para o integral, e aí as coisas precisam melhorar, a pessoa precisa sair da fome. Já viu quando você descobre uma fórmula matemática e no meio da fórmula falta uma letra e você não consegue resolver o problema? Na minha cabeça é assim que funciona esse evangelho que tem que melhorar as coisas hoje. É lindo de se ouvir, é lindo de se ver, e eu não estou me opondo a isso. De repente existe uma comunidade, uma igreja que você conhece, pessoas que passam por isso, que estão prosperando, que estão subindo, que estão navegando, que estão vencendo na vida. Isso é lindo de ver. Você vê uma pessoa que estava nas drogas e agora está bem, você vê uma pessoa que tinha problemas e agora não tem mais, que tem um casamento restaurado. Isso é lindo de ver. Mas essa não é a promessa, e nem é uma consequência de seguir Jesus. Talvez pode ter sido uma miríade de consequências, ou várias coincidências. A gente não tem sapiência o suficiente e sabedoria o suficiente para entender que talvez, na grande sabedoria de Deus, ele mistura um pouco de acaso, um pouco de destino, um pouco de chamado, e nesse meio você caiu, junto com várias outras pessoas, e você foi abençoado. E outras pessoas não vão ser abençoadas, e o grande erro é quando a gente começa a comparar um com o outro, e aí a gente entra: esse aqui recebeu porque ele ama Deus. Isso não é graça. Isso chama-se meritocracia, mundo, um sistema que eu particularmente até gosto, mas não funciona no céu. Porque no céu, se você quiser ser o maior de todos, você precisa ser o menor de todos. A meritocracia não funciona assim. A gente precisa aprender a separar. Eu particularmente sou da defesa do que o evangelho ele tem 2 mundos, tem um evangelho para cá e o evangelho para lá. Eu gosto do evangelho para lá. Aqui é muito pouco tempo. Se acontecer aqui, glória a Deus, estou dando glória a Deus, mas aqui tem sofrimento, como o Marcelo falou, aqui tem tribulação, aqui a expectativa é alta. Eu vi um filme ontem, e aí vou terminar a leitura, mas com essa história. Eu vi um filme ontem na história de um submarino americano em guerra na Rússia, qualquer semelhança com o nosso tempo, uma mera coincidência, e no meio dessa transição toda, eles chega num ponto do filme que eles precisam resgatar o presidente russo, porque ele está sofrendo um ataque. É um filme fantástico. Mas a cena que eu quero comentar com vocês é o seguinte: nessa missão de resgate do presidente russo tem 2 times. Um está num submarino que chega perto da costa protegida pela Rússia, que está cheio de bombas submarinas, enfim. O capitão russo ele precisa ir guiando o submarino, muito legal a cena. E o outro time está em terra, é um time dos Navy SEALs,
que está cumprindo toda a missão e matando um monte de gente, dando um monte de tiro. Não que isso seja parte da minha referência, mas você entendeu o que eu estou querendo dizer. E esse time sai com 4 soldados. E aí o submarino tem a missão de resgatar esses soldados na costa. 2 deles morrem no meio do caminho, dando a vida pela missão. Se você não pegar sua cruz, você não é digno de me seguir. Um desses soldados, que fica para trás, com um rifle de atirador de elite, ele vai eliminando alguns inimigos ao longo do caminho, lá na distância, ele tomou 2 tiros, ele está com a perna quebrada, ele está se arrastando. E aí, cara, no momento em que o último soldado americano é pego pelas tropas russas lá, e aqui eu não estou defendendo lado de ninguém, ele vai morrer, esse atirador de elite consegue resgatar ele e mata os 3 ali, aí ele vem ao encontro dele, ele se encontra, o cara grato, pô, você veio e tal. E aí o filme mostra a cena quando ele decidiu voltar. Esse cara, ele estava lá no submarino, o submarino já fez o resgate, já pegou todo mundo, e aí, em 1 segundo, ele precisa tomar essa decisão, porque eles precisam fechar a comporta do submarino, porque vai entrar água e por aí vai. Ele olha para eles e ele fala o seguinte: sela o submarino, a missão ainda não acabou. E ele mergulha e volta para buscar o outro soldado. Naquele momento ali, ele declarou a morte dele. Por alguma razão, no filme, né, ele não morreu ali, o filme conta uma história verídica. Mas aquela cena me impressionou, porque eu e você somos semelhantes a esses soldados. O submarino da vida, com todos os benefícios da vida, está o tempo todo com a comporta para fechar, falando para a gente: entra, aqui é confortável, aqui está tudo bem. Essa mensagem aqui é mais leve. Aqui você vai se dar bem na vida. Aqui a gente tem um network para te ajudar. Muitas pessoas ficam para dentro do navio. Na semana passada, eu lembro que o texto que nós lemos é: muitos são chamados, poucos são escolhidos. Nós somos desses soldados que pulam no mar, declarando a sua própria morte, em busca daqueles que estão perdidos. Afinal de contas, o nosso Senhor Jesus, ele veio para aqueles que estavam perdidos. É um contraste que a gente não consegue entender, mas nós viemos para os que estão perdidos. Aí ele termina dando um exemplo muito semelhante, né? Qual é o rei que vai à guerra e antes não avalia o seu exército de 10.000, pensando se ele conseguirá derrotar o exército de 20.000 que vem contra ele. Se ele concluir que não, o rei enviará o quê? Uma delegação para negociar um acordo de paz, enquanto seu inimigo ainda está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo se não abrir mão de tudo que possui. Ninguém pode se tornar meu discípulo se não abrir mão de tudo que possui. Vou repetir de novo para você o que Jesus falou. Ninguém pode. Jesus está falando aqui, não é uma condição, é capacidade. A palavra aqui não é de condição, tipo, posso ir ao banheiro? Não. É se eu tenho capacidade de ir ao banheiro, se eu tenho 2 pernas. O que Jesus está dizendo é o seguinte: se você não abrir mão de tudo que você tem, é como se eu cortasse as suas pernas e você não vai conseguir andar atrás de mim. Porque se você quiser carregar, me seguindo, quiser carregar todos os benefícios dessa vida, você vai ficar para trás. A comporta do navio vai fechar. Jesus sofreu a mesma oferta no deserto, enquanto ele jejuava, o diabo ofereceu para ele: se você quiser tudo isso aqui, eu te dou. Tudo isso aqui é meu. Errado ele não estava. E Jesus responde ele como? Com a expectativa clara de um relacionamento com Deus. Porque o diabo, o mundo, as circunstâncias oferecem para nós o quê? Não, se você crê, transforma a pedra em pão, você não vai passar fome. Inclusive está escrito que Deus não vai deixar você passar fome. Aí Jesus confronta ele também: está escrito que nem só de pão viverá o homem. Basicamente o que Jesus está dizendo é o seguinte: nem tudo que as Escrituras dizem vão te direcionar claramente. Porque a decisão de seguir Jesus não é baseada num conhecimento literário, é baseada numa decisão de abandonar a sua vida. Você pode conhecer tudo de Bíblia e ainda assim está longe de Jesus.
Estou defendendo aqui para você não ler Bíblia? De maneira nenhuma. Mas é melhor que você se entregue primeiro. Se você, com toda a sua humildade, disser, Jesus, tudo que eu tenho e tudo que eu sou é seu, já é o suficiente. Conhecimento vem depois. E como o Serginho terminou o nosso período de oração, quando a gente cantava, eu quero terminar essa mensagem. Eu vou voltar para a nossa série sobre dinheiro, no ambiente de uma grande conexão. Eu, particularmente, tenho 3 expectativas para a nossa igreja, quando se trata de dinheiro. O que eu queria mesmo é que essa mensagem demorasse 3 horas, para eu ficar só nessa parte sobre entregar a sua vida, e aí eu ia fazer um apelo aqui, todo mundo ia chorar, a gente traz a música de novo, todo mundo se rende mesmo, para você ficar na sua cabeça, na sua memória, para você nunca mais esquecer, para ficar gravado no seu coração, mas esse é o sistema do mundo, que manipula as emoções das pessoas. Eu não tenho nada contra a manipulação de emoção, nada, eu adoro. Ontem, por exemplo, eu estava terminando de preparar minha mensagem, a minha esposa e minha filha assim, você está doido? Porque eu estava com fone no ouvido e cantando lá, eu gosto. Mas isso é uma preferência, não é um requerimento. Então, eu vou pular essa 1 hora extra que eu ia gastar agora manipulando o sentimento e o coração de todo mundo, para você seguir Jesus mesmo, porque, na verdade, isso aí não vai resultar em nada, porque você vai reagir e não vai se decidir, e amanhã vai voltar a mesma coisa. Então, eu vou confiar que você vai meditar nessas coisas que a gente está falando. E como eu sempre digo, isso não é psicologia reversa, é eu que sou muito transparente mesmo. E aí eu vou terminar essa série voltando no assunto mais raso, que é dinheiro. O mais profundo a gente já tratou hoje. Jesus e o compromisso de me entregar por inteiro. Agora o raso, o superficial, o que não faz diferença quase nenhuma, dinheiro. Eu tenho 3 expectativas para a nossa igreja, para a gente terminar essa série. Eu disse no começo dela, e eu vou só listar elas aqui bem rápido. No começo dessa série eu falei o seguinte, se a gente não aprender a lidar com dinheiro como cristãos nessa série, não tem momento de oferta no culto que vai ensinar a igreja. Porque ou aprende agora, ou não aprende nunca mais. Pode desistir, vamos depender de milagre, e aí a gente junta o povo que é bom de oração mesmo, né? Não sei se tem como falar que é bom de oração, mas a gente junta o povo que é bom de oração para orar por milagre, para cobrir as despesas da igreja, e vamos que vamos. Porque essa série deveria determinar tudo que a gente sabe, ou tudo que a gente precisa saber para começar essa caminhada com dinheiro. Então, eis aqui as minhas 3 expectativas. Eu, Pedro, na posição honrosa que vocês me deram até hoje, de um dos pastores da igreja, um dos comunicadores da igreja. Hoje, enquanto eu tenho esse microfonezinho, que simboliza a autoridade de falar nesse pequeno tempo que a gente tem aqui. Aqui as minhas expectativas para nós, eu me incluo nelas, enquanto dinheiro. A primeira expectativa é a seguinte, se não está programado, já está atrasado. Se não está programado, já está atrasado. Sobre finanças, é isso que eu quero te ensinar. Eu não quero te ensinar a dar quando a gente pede. Porque quando a gente dá, quando pede, é o mesmo resultado de levantar a mão num apelo no final do culto. Aquilo não é conversão, é reação. Eu não quero que você reaja. Porque o Navy SEAL que pula no mar, ele não reage. Ele ensaiou aquilo a vida inteira. Ele sabe o que está fazendo. Ele contou o custo. Ele analisou bem. Quando você reage, depois você faz assim, não. É a posição mais comum da pessoa que reage. O que eu fiz? É a posição mais comum, porque você não teve tempo para pensar. Eu quero que você tome uma decisão bem pensada. Sobre dinheiro, se não tiver programado, já está atrasado. Eu não sei como você vai se programar. Se você se chama capela, se você faz parte dessa família que representa a igreja de Cristo, e aqui tem uma expressão diferente um pouco da outra ali, da outra colar, se você se chama capela, eu gostaria que você se programasse. É chegar no seu orçamento e não é ver quanto sobra. Essa semana eu tive uma conversa com algumas pessoas, eu falei assim, mas não está me sobrando nada. Então você precisa gastar menos. Não quero que você dê quanto sobra. Porque se você der quanto sobra, é esmola. Deus não precisa de esmola. Se não está programado, já está atrasado. Como a parábola das virgens que o Serginho contou aqui. Acabou o óleo. Marcelo, acabou o óleo. Segunda expectativa. A primeira, se não está programado, está atrasado. A segunda, se não é de coração, não é bem-vindo. Se não é de coração, não é bem-vindo. Mais uma vez, a minha oração é que eu possa, nesse momento, falar por todos nós. Se eu não te represento, se eu não falo por você, depois você vem falar comigo e eu vou me retratar com você
em particular. Mas se eu, nesse pequeno momento de culto que a gente tem, se eu posso te representar, a minha segunda expectativa é que se não é de coração, não é bem-vindo. Eu não quero que você dê nada que não é de coração. Eu não quero que você se sinta obrigado a dar dinheiro porque tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Porque isso não é sua obrigação, isso é nossa obrigação. Você consegue perceber a diferença? Nossa é dividido, não igualmente. Porque o nosso objetivo aqui nunca foi igualar as contas, sempre foi equalizar as contas. Você sabe o que é equalizar? Uns ganham mais, podem contribuir com mais, outros ganham menos, contribuem com menos. E quem não tem nada para contribuir, come de graça. Porque a gente espera que o Espírito Santo opere e um dia ele vai ter para contribuir, e é muito provável que quando ele tiver, ele vai suprir a sua necessidade. Primeira expectativa, se está atrasado, se não está programado, está atrasado. A segunda, se não é de coração, não é bem-vindo. A sua doação por obrigação, você pode dar em qualquer outro lugar. Qualquer outra organização. Eles vão aceitar de bom coração. E se isso daqui não fosse uma organização espiritual, se a igreja não fosse uma organização espiritual, eu aceitaria também. Eu tinha um pastor há muito tempo atrás que ele, na hora da oferta, ele sempre falava isso. Se você estiver com o coração inclinado, faça a sua oferta, e se não tiver, faça também, que a gente aceita. Ele falava assim. Não. Aqui não. Se você não quiser dar, não dá. E eu prometo para você, eu não vou te chamar de ingrato. Eu não vou te chamar de hipócrita. Nada disso. Porque não é. Porque é a minha proposta para você. Eu sei que aqui dentro tem alguns Navy SEALs que vão pular dentro do mar e vão morrer afogados em prol da missão. E esses vão pagar. Um dia, talvez, você acorde e fale, pô, aquele cara está carregando meu peso. Mas se você não acordar, está tudo bem. E eu estou sendo extremamente transparente. Eu gostaria muito que todo mundo participasse, mas essa realidade é inexistente, não vai existir. Em nenhuma igreja todo mundo participa. Porque sempre tem gente possuída pelo demônio dentro da igreja. Isso é verdade. E eu não estou falando isso para humilhar ninguém e falar assim, você está possuído. Não, cara. Você não tem noção de como o diabo usa as pessoas. Às vezes é sutil. Você não precisa estar endemoniado para ser usado pelo demônio, não, sabia? Você não precisa estar endemoniado para ser usado pelo diabo. Muitas das vezes só o seu orgulho, só o seu ego, só a sua soberba, prepotência e arrogância já dá. Se não é de coração, não é bem-vindo. E a última expectativa, se não dói, não vale. No pain, no gain. Toda doação financeira, estou sendo bem claro, para todo mundo cortar o pedaço da internet e botar lá mesmo, que eu quero ver se ele consegue provar que eu estou errado. Toda doação financeira deve doer no seu bolso. Porque se não dói, não é sacrificial, não foi programada, não tomou espaço de algo que te faz bem na sua vida, não tomou espaço de conforto na sua vida, você não teve que deixar de comer um hambúrguer gourmet para poder dar a sua oferta, não vale. Ah, mas eu já dou R$1.000 por mês na igreja. Se você dá R$1.000 e não te incomoda, você precisa dar 2. Pode cortar e colocar na internet. Por quê? Porque se não dói, não vale. Essa expectativa com Jesus é inexistente. Precisa ser um espaço do meu orçamento. Sabe por quê? Quando você paga o seu aluguel, dói. Quando você paga o Netflix, dói. Eu, recentemente, precisei cancelar os meus cartões de crédito. Estava vivendo uma vida muito além daquilo que eu podia. Cancelei os meus cartões de crédito e passei a viver só de débito. Agora eu sei quanto dói. Porque quando a gente passa a gasolina parcelada em 3 vezes, a gente não percebe que dói. Mas quando você tem que tirar R$400 do bolso para encher um tanque, e você conta as notinhas assim, ó. Eu sou o cara que mais demora no posto de gasolina, que quando o frentista vem, eu seguro o dinheiro. Porque dói. Mas não é verdade? Quem tem carro sabe. Cara, essa última semana, 2 semanas seguidas, eu fui na farmácia todo dia. A Naline comprando remédio para uns tratamentos que ela está fazendo, a Isabel que não parava de cagar, meu Deus, não sei o que aconteceu, que é fralda atrás de fralda, R$2. Ontem eu estava no supermercado, eu estava comprando papel higiênico, passou uma senhora do meu lado, falei, esse papel higiênico é bom? Eu falei, minha senhora, R$2 para limpar? Tem que ser bom. Tem que ser bom.
Tinha um tripla face lá. Falei, vou comprar esse. Olhei o preço do metro, falei, vou não. Mas enfim, brincadeiras à parte, né, para a gente terminar, me desculpe se eu passei do limite, mas... Primeiro, se não está programado, está atrasado. Vamos ser uma igreja que programa as coisas. Eu falei aqui um tempo atrás, como seria bom se a gente tivesse 257 mil reais guardado em caixa? Para quê? Para quê? Para a gente enriquecer? Não. Para quando alguém falar assim, o irmão lá está precisando de uma cozinha nova, pode ir lá comprar geladeira, fogão, parede, tudo novo, zero, pá! E a igreja dá. Por quê? Porque a gente pode. Lembra que eu falei no começo? Não é porque eu preciso e não é porque eu quero, é porque eu posso. Deus vai te abençoar para fazer isso? Não. Nós é que vamos nos programar. Deus não precisa te abençoar para isso. A bênção está aqui, ó. Chama cérebro. Se você se programar, você vai ter margem. E a bênção está na margem. Então, se não está programado, está atrasado. Segunda, se não é de coração, não vale. E por último, para a gente encerrar, que foi o que eu falei, se não dói, não vale. Eu quero te convidar para uma jornada financeira masoquista. Autoflagelo financeiro, já viu? Não, eu queria muito comprar pneu novo para o meu carro, mas eu vou ter que deixar ele na garagem esse mês para eu poder contribuir com R$500. Para a igreja? É, para a igreja. Porque Deus não precisa do seu dinheiro. Para a igreja mesmo, para a gente fazer as coisas aqui. Para arrumar, para poder contribuir com os irmãos. Porque a gente tem bastante sabedoria na nossa gestão financeira. A gente sabe qual porcentagem vai para as nossas obras sociais, qual porcentagem vai para cá, qual porcentagem paga os nossos salários, qual porcentagem paga tudo é dividido em porcentagem, você pode ficar tranquilo. Comprar o café. Por enquanto, e aqui está o alerta, por enquanto, você não corre o risco de ser escandalizado financeiramente nessa igreja. Por enquanto. No dia que a gente tiver 257 mil reais guardado em caixa, eu não sei, né? Pode ser que suba a minha cabeça, aí vocês me mandam embora e contratam outro pastor. Mas, por enquanto, a gente não corre esse risco. Essas são as minhas expectativas para nós enquanto dinheiro nessa série. Se foi demais para você, eu gostaria de te convidar a pensar se o convite de Jesus não é demais para você. Se for demais, aí vai o convite do Pedro, temporariamente usado pelo inimigo. Abandona Jesus e segue a vida. Agora, se você entendeu o convite de Jesus, entregue-se, se renda, entregue a sua vida para Jesus, tudo que você tem, e vamos caminhar fazendo bem e sendo testemunho vivo. Porque Ele vive, eu vivo. Amém? Pai, nós te agradecemos porque a gente conseguiu terminar essa série sem ninguém bater um no outro. Obrigado porque o Senhor deu paciência para nós, para todos aqueles que talvez precisavam de mais conteúdo teológico. Obrigado pela misericórdia dos irmãos para comigo, pelas minhas piadas, pelas minhas falas que talvez estejam fora do contexto do seu ensinamento. Eu sou falho, eu também erro, por isso eu te peço perdão, Pai. E te agradeço porque o Senhor nos trouxe até aqui. Hoje são aproximadamente 6 anos que nós, enquanto expressão do seu corpo, aqui nesse local, com esse nome de capela, existimos e nós somos gratos por isso. Confesso que nós queremos, sim, mais, mas antes de querer mais coisas, nós queremos mais de Jesus, nós queremos mais do Senhor, nós queremos nos aproximar, nós queremos uma vida de santidade, nós queremos nos entregar, nós queremos ser conhecidos como um povo devoto, verdadeiros discípulos que seguem a Jesus a todo custo. Essa é a minha oração, que essas expectativas sejam expectativas ridículas, que elas não sejam plausíveis, que elas sejam ridículas, que elas sejam extenuantes, que elas nos cansem, que elas deem trabalho, que elas estressem mesmo, e que no exercício desse estresse e toda essa dor, que nós possamos exercitar a nossa gratidão, porque o Senhor nos deu tudo isso, tudo é seu, tudo é para o Senhor, e por isso nós te damos graças e glória. Obrigado, Pai, por esse domingo, que nós tenhamos um bom restante de domingo, para aqueles que vão à nossa outra igreja lá em Niterói, que o Senhor os conduza em segurança, que tenhamos um bom tempo lá também, que possamos explorar a sua palavra, nos aprofundar, possamos ser cheios do Espírito Santo enquanto nós temos comunhão, e que o Senhor use a sua igreja lá também. Obrigado, Pai, por tudo que nós vivemos até agora,
e que essas palavras se tornem firmes no nosso coração